Esse ano nós decidimos fazer um jantarzinho para comemorar o Dia dos Namorados em casa. E nesse vlog eu quero compartilhar com vocês como foi todo esse processo e quem sabe servir até de inspiração para você fazer aí na sua casa também, mesmo que você já seja casada assim como eu. Até porque para celebrar o amor não tem prazo de validade. E a primeira coisa foi fazer a sobremesa, já que seria uma sobremesa gelada. Dessa vez eu escolhi um bombom de Oreo na travessa, que é um creme de chocolate branco com pedaços de biscoito Oreo dentro, usando apenas esses 4 ingredientes e sem fazer muita bagunça na cozinha, usando apenas uma panela e a travessa para colocar a sobremesa. Sobremesa pronta, não sei se vocês perceberam, mas eu fiz ela durante o dia, por volta de umas 3 horas da tarde, porque pra nós, quanto mais gelada, quanto mais consistente, melhor. Então deixei ela pronta no congelador, ficou em média umas 4 horas, até o momento da gente tirar e comer após o jantar. E falando em jantar, umas 6 às 6 e meia da noite, eu comecei os outros preparativos. Coloquei aí um arrozinho no fogo, a gente gosta muito do arroz com aquele gostinho de alho, por isso que eu deixo o alho ferver na água antes de colocar o arroz. E como a gente iria pedir sushi, eu não precisei me preocupar com o prato principal. Então, enquanto o arroz estava no fogo, parti para a mesa posta. Pesquisei várias inspirações no Pinterest e juntei algumas ideias para fazer com elementos que eu já tinha em casa. Como eu tinha em mente usar esse TNT vermelho como um trilho de mesa, eu resolvi colocar esse pano na mesa da cor bege para que o TNT ficasse destacado, já que a minha mesa é de uma madeira escura. Dobrei o TNT ao meio e para que ficasse com um acabamento legal, eu resolvi fazer uma espécie de embanhado e pregar com fita durex. Coloquei o TNT no local que eu queria, passei a mão para tirar um pouco dos amassados e comecei a composição das louças. Até aqui vocês já devem ter percebido que eu fui nas cores bem clichês, né? O branco, o vermelho, porque eram coisas que eu já tinha aqui em casa e também porque eu acho que representa bastante o romantismo dessa data. De louça, resolvi colocar esses 2 pratos brancos com a borda de pétala, que também remete ao Dia dos Namorados, e os nossos talheres de sempre que vocês já conhecem na cor preta. Coloquei também as nossas 2 tacinhas no meio do caminho. Eu lembrei de uma ideia que eu vi no Pinterest, que é colocar fotos polaroides com esses pregadorzinhos nas taças. Mas uma outra sugestão é usar um porta-retrato com uma fotinha de casal. E falando em porta-retrato, eu resolvi usar esse que veio na cesta que o Samuel me deu, na mesa também. O amor está no ar e em todos os lugares em que você está. Como vocês estão vendo, ele não tem aquele pezinho para ficar em pé. Então eu fiz uma pequena gambiarra para que ele ficasse em pé. Coloquei essa caixinha de MDF atrás. Porque, como eu já falei, o meu objetivo era usar tudo que eu já tinha em casa. Inclusive, essa Marinex, eu coloquei ela na mesa para quando estivesse mais perto do jantar, colocar o arroz dentro dela. Usei esse caixotinho de madeira que o Samuel ganhou no Amigo Doce da família dele para colocar algumas coisinhas como o guardanapo, o molho shoyu, o paliteiro e deixar tudo à nossa disposição na mesa. E claro que viria mais gambiarra por aí, porque eu usei esse prato de micro-ondas para estar colocando os sushis. Por isso que tem esses pezinhos atrás. A gente precisou se desfazer do nosso micro-ondas, não tinha mais conserto, ele era bem antigo, mas eu resolvi guardar esse prato para caso eu quisesse usar em alguma decoração e esse momento chegou. E como nessa data uma coquinha é liberada, eu também coloquei na mesa esse suporte de madeira que eu uso para estar colocando garrafa, para não estar molhando a mesa. Às vezes eu coloco o galeteiro em cima também. O Samuel invernizou um lado para mim
E coloquei também o abridor de garrafas. Como eu já tinha um hashi fechado aqui em casa, eu resolvi colocar ele também para compor a decoração. Como eu mostrei no início do vídeo, o Samuel me deu uma cesta de presente e nela veio esse balão de coração. E eu pensei, por que não usar também na decoração? Tirei do suporte e preguei esse coração com durex entre o porta-retrato e o caixote. E depois de alguns ajustes, ele ficou na posição que eu queria. E claro que não poderia faltar umas velinhas para trazer esse ar romântico. Coloquei essas que eu tô sempre usando aqui em casa, nessa cor amarela. Eu já estava achando a composição da mesa muito linda, mas eu tinha salvado essa inspiração de dobradura de coração com guardanapo de pano. Como eu não tinha, eu resolvi usar essa folha de papel crepom que eu tinha aqui em casa. Então cortei 2 quadrados e fui seguindo aí o tutorial para fazer esses 2 corações para colocar em cada prato. Como eu usei o papel crepom para fazer isso, eu resolvi colocar a fita durex atrás para dar uma sustentação nesses corações. Como vocês puderam ver, o durex me salvou em vários momentos nesse dia. Eu achei esse segundo melhor do que o primeiro, né? Depois fui dando uma cortada nas bordas, principalmente do primeiro, para que ele ficasse um pouco mais bonito, mas até que valeu. 7h29 da noite e já estava tudo pronto. Enquanto eu fui me arrumar, resolvi colocar um fundo musical na TV, um som instrumental com uma tela bonita. Achei essa bem romântica. Gostei bastante. E como eu não uso perfume em casa, resolvi usar esses produtinhos que eu acho bem cheiroso. Esse sabonete, esse óleo corporal e por último esse hidratante que é mesmo que perfume. Porque apesar de estarmos no conforto da nossa casa, não significa que a gente tem que estar de qualquer jeito para aquela pessoa que a gente ama. Então eu escolhi esse macacãozinho, ainda nessa pegada do vermelho, uma coisa romântica. Ele é bem confortável, apesar de ter um tecido bem estruturado, ter esse transpassado, esse elástico. Ele me veste super bem. Não fiz maquiagem nem nada, fiquei de cabelo molhado mesmo, mas estava cheirosa e com uma roupa bonita. Até então, o Samuel ainda não tinha visto nada, ele tinha ido no centro da cidade e aproveitado para pegar o sushi. Então, quando ele chegou, eu fui colocar a parte da comida na mesa, enquanto isso ele estava no banho, ele achou super lindo e comecei a colocar as coisas na mesa. Olhem só que belezura, a gente sempre pede o sushi do chão. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar de sushi, porque sim, quando eu conheci o Samuel, eu não gostava, foi ele que me apresentou. Coloquei os molhos, o arroz e a nossa mesa ficou assim. A vida a dois é como um jardim que precisa ser cuidado diariamente para que ele possa florescer. Eu espero que esse vlog possa ter te incentivado não só a celebrar o amor, mas também a cultivá-lo diariamente, seja da forma mais simples ou da forma mais estrondosa, dentro da sua casa ou fora dela, nos dias comuns ou nos dias de festa. Que a sua união seja marcada por amor, respeito, companheirismo e cuidado mútuo.